Hoje é o 8º dia, então a gente tem a 8ª dica dos 12 dias orando. A dica de hoje é a organização. A organização em todos os sentidos, mas eu vou falar da experiência que eu tive ao longo de 2020 e que realmente transformou os meus dias e me colocou até em liberdade, né? Porque às vezes a gente fala assim, eu quero ser mais organizado, mas na verdade é um muro que a gente está levantando de prisão para a gente entrar em mais um processo de angústia, em mais um processo de desespero. Então, primeiro eu vou falar sobre um exemplo, meu exemplo ao longo do ano de 2020. Eu usei caderno mesmo. Se você não tem uma agenda, não tem um planner, isso é o de menos. O importante é você conseguir se organizar da tua maneira. Então, ao longo, ou no fim da noite, à noite, eu escrevo sobre o dia seguinte, ou logo cedinho, depois do meu devocional, eu escrevo tudo que eu preciso fazer naquele dia. E eu anoto no caderno. E eu vou dando check naquilo que eu consigo fazer. O que eu não consigo fazer, não tem nenhum aqui. Eu vou e faço uma setinha, que na minha cabeça isso significa que vai para o dia seguinte. Ó. E é isso. Porque eu vou me martirizar porque eu não consegui fazer alguma coisa. Porque se o dia tem 24 horas e meu dia de trabalho, agora na pandemia, tinha 6 dias, vai voltar a ter 8 ano que vem, tinha 6 horas e vai voltar a ter 8 horas ano que vem, então eu tenho 6 horas para o meu trabalho, dedicado para trabalhar em home office. Se dentro dessas 6 horas eu não conseguir fazer alguma coisa, quem tem culpa? Ninguém tem culpa, não deu tempo. Então eu jogo a setinha, jogo para o dia seguinte e reescrevo aquilo no dia seguinte. Por que a gente vai começar a se angustiar por coisas que a gente não consegue fazer, gente? Se Deus volta, se Deus volta é maravilhoso, Deus já está, mas se Jesus volta, de uma hora para outra vai ficar tudo por fazer. Vai ficar tudo por fazer, conta para pagar, vai ficar a conta por pagar, vai ficar a comida para comprar, vai ficar a roupa para comprar. Então assim, a gente não tem que se angustiar, a gente precisa se organizar assim, colocar tudo diante de Deus, porque é assim que eu vejo a organização. É colocar todas as coisas que você pensa em fazer diante de Deus, porque se Deus deixou a gente pensar, é porque deve ser de alguma forma útil, né, a gente pensar. Então eu coloco revisar o livro, começar a escrever o livro novo, fazer mídia para não sei o que, fazer mídia para o curso de espanhol, fazer mídia para a Academia do Legado. E eu vou colocando, a minha lista, às vezes ela fica infinita e vira página, e eu olho para a lista e eu já rio, né? Porque apesar de eu ter tudo aquilo para fazer, eu tenho plena consciência de que talvez eu não consiga fazer tudo. E eu coloco diante de Deus e digo, Senhor, está aqui diante de Ti aquilo que for realmente necessário, aquilo que for útil, aquilo que for primordial. O Senhor me ajuda a organizar tudo isso aqui. E eu oro, eu coloco diante de Deus. E isso te ajuda, Leandro, eu ouço isso todo dia, toda hora eu entro no YouTube e vejo ali uma blogueira, um blogueiro falando sobre organização. Mas eu vou te falar sobre um aspecto espiritual disso. Porque aquilo que você consegue realizar, isso te dá prazer, né? Isso te dá um sentimento de satisfação. E tudo aquilo que é bom vem do céu. Então, quando você faz a organização, você se organiza primeiro para Deus, para dizer para Deus assim, olha, eu estou à tua disposição. Eu estou aqui para fazer aquilo que o Senhor prefere que eu faça. Me ajuda a encontrar a tua preferência ao longo do dia. Me mostra aquilo que é importante e as surpresas que vão aparecendo, as urgências que me colocam, né, como urgências. Me auxilia nisso tudo. Então, primeiro você se organiza para Deus, porque tudo é para Ele, por Ele, né? E para o louvor dele. Depois você se organiza para você, para que você tenha uma visão daquilo que você vai semear, daquilo que você vai colher, da maneira como você vai agir. Então, olhando aquilo que você tem para fazer, você sabe até as pessoas com quem você vai ter que se relacionar. E de repente você pode encontrar ali uma pessoa para resolver alguma coisa que você já sabe que não é muito fácil o relacionamento com essa pessoa, então você já pode orar. Então tudo isso, toda a organização do teu dia a dia, hoje eu tenho que limpar o armário da cozinha, hoje eu tenho que limpar as janelas. Que coisa cansativa limpar a janela. Aí você já ora e fala, Senhor, me dá força. Se eu tiver a oportunidade para limpar essas janelas hoje, renova as minhas forças, me ajuda.
Me ajuda, Espírito Santo, porque é muito cansativo e eu não quero fazer reclamando. Então você torna a tua rotina, tudo, os teus afazeres, você volta para o reino, você entrega, você entende que tudo aquilo ali está dentro da eternidade, não está em 24 horas. Está no Kairos de Deus, no momento oportuno. Então, eu quero fazer tudo isso aqui para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Então você se organiza para Deus, se organiza para você, para que você tenha satisfação no teu dia, para que você tenha gozo, sabe? Aproveite teu dia da melhor forma e no final do dia você olhe tudo aquilo que você conseguiu fazer, você fale um glória a Deus, e aquilo que você não conseguiu fazer, você também fale um glória a Deus e fala, amanhã eu vou ver se eu consigo terminar isso aqui, porque o importante é a tua conexão com a eternidade, isso é o mais importante. E por último, você se organiza também para o outro. E com isso você cumpre os 2 grandes primeiros mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Então são 3 relacionamentos aqui, que você cumpre quando você se organiza. Você se organiza para Deus, para honrar a Deus naquilo que você fizer, pedir ajuda em oração a Ele, para glorificar Ele naquilo que você fizer. Você se organiza para você, para que você tenha uma satisfação pessoal, e você se organiza para o outro, porque quando você está organizado, você está abençoando todo mundo ao teu redor. As pessoas percebem que as coisas fluem, né, com você, porque você está organizado, você colocou tudo diante de Deus. Então, as pessoas são abençoadas, elas sofrem, né, o respingo dessa organização também. Então, a gente é uma bênção tripla, assim, a organização, ela te apresenta a Deus, ela te dá satisfação e apresenta esse estilo de vida para as pessoas que estão ao teu redor. Isso é uma bênção. E para isso acontecer, você só precisa de uma folha de papel, precisa de um caderno simples. Esse caderno aqui foi da minha filha esse ano, porque o meu já acabou, eu já usei 2 cadernos esse ano. E pro ano que vem eu tenho os meus especiais já guardados já. Então você precisa só de um caderno para poder ir escrevendo. Eu começo escrevendo o dia e escrevo o versículo que vai me direcionar, eu vou ruminar e meditar naquele dia, e depois aqui já está escrito essa live de hoje, e escrevo o que mais tenha para fazer. Então é importante, essa é a minha 8ª dica, é organização. E a única coisa é que isso não pode se transformar em mais uma angústia para a tua vida, porque isso aqui não é para ser prisão, isso aqui é para ser bênção, para você se organizar para Deus, para você, e abençoar os outros que estão ao teu redor. Amém? A partir do momento que isso se torna uma angústia, está sendo levado de maneira errada. Porque não é essa vida que Deus quer pra gente, de angústia. Tá bom? Então, Deus abençoe, que você tenha um sábado maravilhoso na presença do Espírito Santo, um fim de semana cheio de Deus, cheio de direções de Deus, e que o Espírito Santo já comece a falar com você a respeito dessa liberdade. Amém? Deus abençoe. Um beijo, Marcinha. Um beijo, Fátima, Deus abençoe, um dia maravilhoso em família para vocês, tá bom? Até amanhã, às 6 da manhã.